Respondeu Itai ao rei: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor. No lugar em que estiver o rei, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também este teu servidor. Itai era giteu, ou seja, oriundo de Gate. Gate se destacava entre as cidades dos filisteus. Ela rivalizava em poder com Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom, formando o que hoje conhecemos como a Pentápole Filisteia. O nome que lhe era atribuído, Itai, tinha origem hebraica. Alguns sugerem que ele fosse derivado do hebraico et e significasse estar com. Talvez por isso algumas traduções prefiram o nome na forma Etai. Mas não faz muito sentido que alguém nascido filisteu naquela época recebesse o nome em hebraico. O que nos induz a lembrar o velho hábito de que a história é escrita não pelo vencido, mas sim pelo vencedor, e que fosse costumeiro rebatizar-se o vencido com um nome de cativeiro. Eliaquim teve o seu nome alterado pelo rei do Egito, passando a se chamar Joaquim. Seu parente próximo, Matanias, passou a ser denominado Zedequias. Daniel cativo em Babilônia, Beltesazar. Provável que Itai não fosse o nome de nascença daquele homem, mas foi esse o nome pelo qual ele se consagrou nas páginas sagradas. Um filho do povo filisteu que recebeu e ainda recebe elogios e aplausos. Estranho. Afinal, os filisteus estão no Velho Testamento, assim como os fariseus estão para o Novo Testamento. Odiosamente, de vilanias sem precedentes, cruéis, traiçoeiros, reprováveis, de todos os inimigos de Israel, os mais demoníacos. Já vi pessoas xingarem outras dizendo, filisteu. E esse uso pejorativo desse adjetivo somente reforça a ideia do quanto os filisteus ainda hoje são desprezíveis e o quanto eram desafetos dos israelitas. Porém, Itai, filisteu nascido em Gate, contrariou de plano esse conceito. Ele não podia alterar o fato de que nascera na Filístia, mas podia conduzir sua vida, contrariando as expectativas de quem nele apostasse como inimigo de Israel. E foi isso que ele fez, e o fazendo nos deixou um grande referencial de nobreza. Para compreendermos melhor quem foi Itai, convém recorrermos à história do seu povo, da sua gente, os filisteus. Como povo com identidade cultural própria e ocupando o mesmo estado, o mesmo espaço territorial, os filisteus eles se organizaram logo após o dilúvio. Noé gerou Cã, Cã gerou Misraim, Misraim a Casluim, e os filisteus eram filhos de Casluim. Por isso, a princípio, eram chamados caslueus. Com a dispersão ocorrida na confusão de línguas em Babel, caslueus migraram para a ilha de Creta. No século XVIII, o abade francês Antoine Augustin Calmet localizou documentos bizantinos datados do século VI da nossa era, nos quais Gaza, uma das mais importantes cidades dos filisteus, era intitulada Minoa, uma homenagem a Minos, um dos mais destacados reis de Creta. Muitas cidades receberam esse título desde 2000 a.C., uma denominação dada às cidades que serviam como ponto de apoio para o império que se estendia além mares. No caso da civilização minoica, havia lugares assim no Egito, na Síria, na Sicília, na Anatólia e até no Mar Negro. Em fins daquele mesmo século, um artista francês, Dominique Vivant Dunon, ele encontrou um mural esculpido nas paredes de Medinet-Habu, um antigo templo no Egito. A escultura representava batalhas por terra e por mar entre egípcios e uns estranhos guerreiros que usavam cocares de penas. Os egípcios, comandados por Ramsés, impediram que suas terras fossem invadidas. E mais do que isso, eles escravizaram aquela gente e os enviaram forçados para controlar terras no sul de Canaã, defendendo interesses do faraó. Impede salientar que aqueles exércitos traziam consigo mulheres e filhos, o que sugeria que se tratava não de uma simples invasão, mas de uma migração. O Egito entrou em decadência e os caslueus migrados para o sul de Canaã se viram entregues à própria sorte e deram conta do recado. Entraram em conflito com os primitivos habitantes daquela região, os aveus, e os venceram, estendendo as suas posses desde Hazerim até Gaza.
O termo filisteu resulta do hebraico pelishtim, cuja raiz indica invadir. É desse termo que surge, por exemplo, o nome Palestina. Foi assim que passaram os filisteus a serem taxados, invasores. Parte da história dessa gente veio por relatos egípcios, e Moisés, porque foi educado nas ciências dos egípcios, obviamente usou dessa sua educação para mencionar notícias dos filisteus, ao escrever o Pentateuco por volta de 1250 a.C., dando notícia da presença deles no sul de Canaã, organizados com cidades, com reis, com exércitos, com um sistema religioso e celebrando alianças com os patriarcas Abraão e Isaque. Mas foi a erupção de Santorini por volta de 1620 antes da era cristã que se revelou definitiva para o ocaso da civilização minoica. Com a colisão das placas tectônicas eurasiana e africana a 170 quilômetros de profundidade, veio primeiramente um terrível terremoto e semanas depois, por causa do abalo sísmico, o vulcão Santorini entrou em erupção. E essa ocorrência vulcânica é hoje considerada uma das mais terríveis já ocorridas em nosso planeta. O vulcão alterou radicalmente a morfologia do arquipélago a 120 quilômetros ao norte de Creta, no Mar Egeu. Fenômenos naturais decorrentes da atividade vulcânica afetaram diretamente as condições de vida em Creta e de tal maneira que se tornou um dramático, duro e decisivo golpe na economia minoica, enfraquecendo-a para que nunca mais se recuperasse. Não bastasse, os micênios, estabelecidos no sul da Grécia, aproveitaram da ocasião e terminaram por invadir e conquistar a Creta. Os minoicos, para não serem extintos, eles migraram massivamente para regiões ao redor. Tratava-se agora de sobrevivência, preservação da cultura que haviam lapidado em Creta ao longo de gerações, e por isso fugiam do caos, da desgraça, do fim, da extinção. Algumas embarcações chegaram em Chipre, outras alcançaram o melhor destino, chegando à Filístia e sendo abrigados por seus compatriotas. Desses refugiados, Jeremias faria referência séculos depois, chamando-os de o resto da ilha de Caftor. Nisso se constituíam as raízes históricas de Itai, de uma civilização que teve o seu apogeu e que foi grandemente influenciada pela cultura grega e pela cultura egípcia, que dominava a escrita, que ergueu magníficos prédios, de grandes navegadores, de excelentes embarcações, de habilidosos comerciantes. Quando não lhes restava mais outra opção, migraram para o sul de Canaã. Se comparados aos demais povos daquela região, os filisteus muito se distinguiam pelos hábitos, pelo grau de desenvolvimento, pela religião, pela maneira como se organizavam administrativamente, pelo seu estilo ao guerrear. Dominaram cedo a fundição do ferro, minério que exigia fornos de temperaturas mais elevadas. Distinguiam-se no idioma. Trouxeram seus deuses, mas se permitiram ao aculturamento e ao sincretismo religioso. Dominaram uma das mais importantes rotas comerciais da região, interligando Canaã ao Egito, num trecho que ficou conhecido como o Caminho dos Filisteus. Fosse hoje, os antepassados de Itai engordariam as estatísticas dos refugiados de guerra e de catástrofes naturais. Ainda hoje eles existem, os refugiados. Talvez nunca existiram tantos quanto agora existem, devido às tantas perniciosidades da sociedade pós-moderna. Guerras, revoluções, golpes de Estado, violência urbana, violência rural, corrida armamentista, discriminação em seus vários matizes, ausência de emprego, injustiças sociais, ideologias conflitantes, radicalismo, maus legisladores, caos administrativo, corrupção, governos ditatoriais, igrejas omissas, consumismo, movimentos de limpeza étnica, má distribuição de renda, má utilização do solo, desmatamento, desequilíbrio ecológico, carestia, desmazelo das políticas habitacionais, fome, endemias, aquecimento global, poluição, desertificação. Os refugiados são um produto desse meio. Dados da Organização das Nações Unidas indicam que em 2018 os refugiados totalizavam mais de 68 milhões de pessoas no mundo inteiro, a maioria vinda da Síria, do Afeganistão e da Somália. Enquanto isso, o CONARE,
Conselho Nacional para Refugiados, em relatório de abril de 2016, reconhecia pouco mais de 8.800 pessoas no Brasil como refugiadas, principalmente sírios, angolanos, colombianos e congoleses. Para que você tenha noção do quanto a legislação e a política brasileiras têm sido de longa data omissas e ineficientes para os refugiados, basta considerar que a ONU tenha hoje aproximadamente 200 países membros. Se todos fossem distribuídos, os refugiados, igualitariamente entre esses países membros, cada país receberia 340 mil refugiados. Ou seja, o governo brasileiro abriga menos de 2,5% daqueles 340 mil que em parca-tese lhe caberia. Um dos principais motivos que leva o Brasil a essa postura no cenário internacional está na sua legislação. A Lei 9.474 de 97 do governo FHC definiu mecanismos de implemento do Estatuto dos Refugiados. Desde então, considera refugiados aqueles que, devido a fundados temores de perseguição, encontrem-se fora de seu país de origem e não queiram ou não possa retornar a ele. A perseguição do caso, na própria lei, foi delineada de forma exauriente, resumindo a perseguição àquela de motivo racial, religioso, grupo social, ideologia política ou nacionalidade. Também se reconheceria como refugiado o apátrida, aquele que teve o seu registro de nacionalidade negado e que não possa ou não queira retornar ao seu país de origem por um daqueles motivos anteriormente citados. Por fim, reconheceria a condição de refugiado àquele que se viu forçado a deixar seu país e buscar abrigo em outro, em decorrência de grave e generalizada violação de direitos humanos. Porém, seria necessário convencer de que se trata de fundado temor e que de fato haja sido forçado a deixar o seu país. Esta lei teria um retoque na maquiagem com o advento da nova lei de imigração, a lei número 13.445 de 2017, assinada por Michel Temer. Com ela foi instituído o visto temporário de acolhida humanitária, concedendo-se este a quem o requeresse, apátrida ou refugiado, desde que vindo de país em grave instabilidade institucional ou em iminente instabilidade institucional. Instabilidade essa que gerasse conflito armado, ou grave violação de direitos humanos, ou ainda violação de direito internacional humanitário, ou que decorresse de calamidade de grandes proporções ou de desastre natural. Mesmo assim, foi um grande avanço. Mas os desafios permanecem, principalmente na regulamentação da lei e sua implementação para ser eficaz e eficiente diante de uma realidade concreta. A realidade concreta traz por tropeços a infraestrutura deficiente e a opinião pública que tem sido depreciante. Hoje, o Brasil se depara com problemas crônicos na infraestrutura, inclusive para abrigar refugiados, e na conscientização do cidadão brasileiro quanto aos direitos dos refugiados. Se deveria desestimular a migração seletiva e a demonização dos refugiados. No entanto, em 28 de dezembro de 2018, o Datafolha indicava que mais de 65% dos brasileiros entrevistados concordavam com a proposta de um controle maior da entrada de imigrantes no Brasil. Não bastasse isso, entre países aliados ideologicamente, refugiados que atravessassem a fronteira não se sentiriam suficientemente seguros para pedir a tutela estatal em defesa dos seus direitos e, por isso, preferiam a clandestinidade. Afinal, qual seria o refugiado que se sentiria seguro em sair da Bolívia, até muito recentemente, sob o governo de Evo Morales, ou da Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro, e atravessar a fronteira para formalizar um pedido de refugiado a um país que tivesse Luiz Inácio Lula da Silva como presidente ou Dilma Rousseff? No entanto, em maio de 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência em vista do impeachment de Dilma Rousseff, a população de venezuelanos migrantes aumentou drasticamente no Brasil. De 2.500 venezuelanos que migraram em 2016, saltou-se para 17 mil em 2017, um aumento de 580%, segundo dados do IBGE. Esse aumento fenomenal quanto ao êxodo venezuelano trouxe consigo uma demanda com a qual o governo brasileiro vem se debatendo desde então.
algumas instituições religiosas e da iniciativa privada têm procurado colaborar nesse sentido. A Igreja Católica Apostólica Romana lançou o Plano Nacional Caminhos de Solidariedade em fins de 2018, criando uma estrutura de interação da CNBB, da Caritas Brasileira, do Serviço Pastoral do Migrante, do Instituto de Migrações e Direitos Humanos e do Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados. Entre os muitos resultados obtidos, 17 venezuelanos foram transportados de Roraima para a Paraíba, sendo acolhidos pela Arquidiocese da Paraíba. O comitê gestor prestou contas em novembro de 2019. Mediante aquela iniciativa, 4.800 venezuelanos foram socorridos. Mais de 320 famílias obtiveram o aluguel social. Mais de 350 pessoas receberam medicamentos de uso contínuo. Quase 250 venezuelanos foram transportados por via terrestre para Manaus, Amazonas e outras localidades. E mais de 4.500 cestas básicas foram distribuídas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, em fevereiro de 2019, numa ação conjunta com a ONU, o Exército Brasileiro, a Prefeitura Municipal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e o grupo empresarial JBS, deu suporte para a interiorização de 99 venezuelanos, livrando-os de uma situação caótica ao inseri-los no município de Dourados com residência, emprego. JBS? Sim, aquela dos escândalos noticiados a partir de 2016, incluindo a venda de certificados da vigilância sanitária, aportes financeiros irregulares concedidos pelo BNDES e doações irregulares para campanhas eleitorais envolvendo Aécio Neves, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e que terminou chegando à prisão dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Até abril de 2019, as testemunhas de Jeová haviam acolhido 50 venezuelanos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 17 em Criciúma, Santa Catarina, 19 em Londrina, no Paraná e em muitos outros lugares. E as igrejas evangélicas? Em dezembro de 2016, a Igreja Batista Nova Vida, em Boa Vista, Roraima, distribuiu refeições para refugiados. Em agosto de 2018, quando centenas de venezuelanos eram violentamente expulsos de Pacaraima, na Roraima, pelos próprios moradores brasileiros, um pastor batista, num ato isolado, escondeu 63 venezuelanos em sua casa. Em outubro de 2018, a Igreja Evangélica Embaixada do Reino de Deus fazia seus últimos preparativos para acolher, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, 230 refugiados, oferecendo no primeiro momento roupa, alimento e itens de higiene e limpeza, e no segundo momento o reencaminhamento ao interior catarinense, notadamente Itajaí, Itapema, Navegantes, Camboriú e Palhoça, cidades onde esta igreja tinha filiais. Em fevereiro de 2019, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus se mobilizava em Manaus, no Amazonas, para recepcionar 500 venezuelanos, com a apresentação de seu coral de vozes e orquestra na rodoviária, enquanto exemplares da Bíblia Sagrada eram distribuídos junto com cestas básicas e sopa. Com a Operation Blessing, a rede de rádio e televisão CBN tem somado esforços com a Jocum, Jovens com uma Missão, para distribuição de refeições na fronteira Brasil-Venezuela, bem como de alguns medicamentos e consultas médicas, conforme noticiado em maio de 2019. Em setembro de 2019, continuávamos a receber notícias de que a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo de Boa Vista, Roraima, mantinha o projeto SOS Venezuelanos, mediante doações para a distribuição de sopa aos refugiados do país vizinho. Em Açailândia, no Maranhão, a Igreja Cristã Evangélica acolheu 40 venezuelanos em novembro de 2019, garantindo abrigo e alimento, mas deixando a cada um destes a iniciativa na busca de uma vaga no mercado de trabalho. Há uma escandalosa desproporção entre o que as igrejas evangélicas devem fazer, o que pode ser feito e o que de fato está sendo feito. Sopões para refugiados mais se prestam a acalmar a própria consciência dos distribuidores do que realmente a aplacar a fome dos refugiados.
O Evangelho de Cristo não é direcionado à cura da sociedade, mas à redenção do indivíduo. E, contudo, Cristo nos chama a sermos sensíveis e mais efetivos no trato da questão social dos refugiados. Deus deu ordem ao povo de Israel dizendo: o estrangeiro será tratado como um natural enquanto peregrinar convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes no Egito. Foi de um migrante fugindo da guerra e das catástrofes naturais, desse povo migrante, que nasceu Itai. E quantos mais Itais se acharão hoje entre os refugiados do mundo afora? No Burundi, 420 mil pessoas atravessaram a fronteira fugitivas em vista da instabilidade social e da violência na rua, para viver em condições deploráveis com a fome, peste e miséria nos países vizinhos. No Iêmen, em meio à guerra civil, quase 220 mil pessoas buscaram abrigo em países vizinhos, enquanto mais de 280 mil chegavam, vindas de outros lugares do Nordeste da África, segundo dados em 2018, passando a serem vítimas da violência, doença, falta de abrigo, falta de comida, falta de água potável, não muito diferente daquilo que viviam nos seus países de onde fugiram. No Quênia, há um campo que abriga mais de 350 mil refugiados, mais da metade de crianças vindas de diversas partes da África e que vivem um impasse de não poder retornar aos seus países e tampouco de serem inseridas na sociedade queniana para uma vida normal. Para piorar, sob a ameaça do Al-Shabaab, um braço da Al-Qaeda, o governo queniano tem insistido e noticiado em fechar esses campos e outros. Abraão e Isaque fizeram alianças com os filisteus. Quando a fome assolou Canaã, os filisteus desceram ao Egito para comprar alimentos. Os bisnetos de Isaque também. Há uma diferença: os filisteus compraram e voltaram. Os israelitas compraram e terminaram por ficar. Séculos depois, os israelitas tornaram a Canaã. O caminho mais curto seria o caminho dos filisteus. Mas Moisés conduziu o povo evitando passar por ali. Mesmo após a travessia milagrosa do Rio Jordão, comandados pelo bravo Josué, os israelitas evitaram o confronto com os filisteus. Os filisteus haviam se tornado em desafetos, em ameaça para os israelitas. De fato, os filisteus se fizeram opressores dos israelitas por muitos anos intercaladamente. Por algo em torno de 435 anos, homens como Sangar, Jefté e Sansão foram levantados comandando tribos, ou parte delas, em pelejas contra os filisteus. Os embates entre filisteus e israelitas se estenderam ao longo, não somente do período dos juízes, mas pelas primeiras décadas da monarquia em Israel. Em alguns períodos prevaleceram os filisteus, em outros períodos prevaleceram os israelitas. Vieram os tempos de Saul como rei de Israel. Israel sucumbira diante do exemplo de países vizinhos, todos tinham reis, exceto Israel. Nas cidades filisteias, reis governavam. Então Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Ele também teve seus combates campais contra os filisteus. Dentre tantas batalhas, surgiu um rapaz da tribo de Judá, que munido de 5 pedras, matou o campeão dos filisteus, Golias, o gigante nascido em Gate. É provável que Itai, nesses dias, fosse um jovem, assim como o próprio Davi. Enquanto os judeus lamentavam a morte de seu campeão, o gigante Golias, Davi se tornava o queridinho de Israel. As mulheres cantavam modinhas sobre ele. Já perturbado espiritualmente, vendo a autoridade se esvair entre os dedos das mãos, Saul ficou enciumado contra Davi e tentou matá-lo. Davi fugiu para Gate. Foi quando Davi percebeu que aquelas músicas a seu respeito haviam chegado também aos portões de Gate e eram cantadas pelos giteus. Davi tornou a fugir. Ele se tornara inimigo número 1 de Saul. E é provável que mercenários, caçadores de recompensas e oportunistas vivessem à sua caça. Então Davi retornou a Gate. Na primeira vez ele se fingiu de louco para não ser lançado na prisão, mas agora ele retornava acompanhado de 400 homens que a ele, de várias partes, se haviam ajuntado. Foi conveniente que Aquis, o rei de Gate, fizesse então aliança com Davi.
Davi permaneceu sob a proteção dos filisteus por 16 meses. Guerreou por eles e lhes trouxe o despojo das batalhas que venceu. E Itai provavelmente conheceu de perto Davi, mas não a ponto de travarem amizade, ao menos não um tipo de amizade que merecesse registro bíblico. Inegável, porém, que Davi se tornou referencial para Itai. Pais, pastores, bispos, padres, artistas, esportistas, professores, políticos, militares, todos hoje são, querendo ou não, referencial para gerações inteiras. E eu lamento que gente medíocre e sem postura também tenha se tornado referencial para os mais jovens. Criou-se um tipo de falso herói. A pretexto de tornar esses personagens mais verossímeis, se fez a caricatura de cada um. O resultado disso são heróis distorcidos que permanentemente, vencidos de suas mazelas psicológicas, apelam aos descaminhos para chegar ao que desejam. Mais agressividade, mais sarcasmo, menos virtude, menos altruísmo, revelam-se traiçoeiros, mentirosos, mulherengos, antissociais, violentos, iracundos. Crianças, adolescentes, jovens são expostos a esses personagens. E esses personagens é que lidam com as temeridades que esses jovens enfrentam em se preparar para a vida e os inspiram aos descaminhos da realidade. Itai trazia como referencial a Davi. É verdade que ao fazer ele perdera ou rompera com os referenciais que lhe eram oferecidos na sua terra natal e no meio da sua gente, Gate, da Filístia. Quero acreditar que esse redirecionamento, deixando a Filístia e integrando-o ao reino de Israel, lhe foi difícil e custoso. Foi um longo processo de desconstrução e reconstrução. Mas não nos esqueçamos que a figura de um Davi heróico já se delineava na mente de Itai de longa data. Itai podia ter surgido repentinamente na vida de Davi, mas Davi não surgiu repentinamente na vida de Itai. Itai deixou para trás Golias de Gate e agora tinha como referência Davi de Israel. Que referências temos hoje? Aqueles que têm compromisso com Deus terminam, querendo ou não, assumindo um compromisso com a sociedade, de serem referencial. Jeremias alertou sobre isso. Se voltarmos a Deus, Ele nos colocará diante de si e lhe seremos seus porta-vozes. As pessoas serão influenciadas por nós não seremos influenciadas por elas. Tanto se canta a lealdade de Itai, mas se havia autêntica lealdade, ela não se formara do dia para a noite, tampouco surgira imotivadamente. A lealdade que surge sem fundamento não é lealdade, é fanatismo. Se Itai se tornou, em nossos dias, objeto de pregações elogiosas por jurar lealdade a Davi até a morte, é porque Davi lhe foi, antes de tudo, a fonte inspiradora para essa lealdade. Não muitos anos se passaram e Davi assumiu o trono de Israel. Certamente alguém lhe veio falar sobre Itai, um filisteu em Jerusalém, mas um filisteu de bom caráter, fiel ao rei, temente a Deus. A maioria desacreditaria disso. É o perigo de se generalizar as coisas. Por causa de uns e outros, todos pagam. Todos são nivelados por baixo. Itai teria que provar por A mais B que era homem de bem. Trouxesse carta de referência. Mesmo assim, não teria direito a registro de estrangeiro. Moraria num cubículo, trabalharia sem registro e em condições subhumanas por um salário vil. Quando Filipe veio empolgadíssimo a Natanael dizendo: havemos achado aquele de quem Moisés profetizou, Jesus de Nazaré. Natanael nem pestanejou para retrucar: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Itai se diria algo parecido: e pode vir alguma coisa que preste dentre os filisteus? Natanael radicalizava: reconheça-se, houve de Nazaré boas pessoas, e da mesma maneira admita-se, nem todo filisteu era incircunciso de coração. Houve bons filisteus, também houve maus filisteus, gente que desonrou sua própria gente. Mas não se deve julgar todos por uns, tampouco se deve por muitos se condenar a todos. Itai quis seguir a Davi, Itai foi a Davi, Itai poderia ser recebido por Davi da mesma maneira que Davi foi recebido por Aquis e fingir-se de louco, porém Itai não usou desse expediente, foi recebido e encontrou espaço para si e para os que o seguiam entre o povo de Israel. Ninguém se iluda, apesar de ser bem recebido, acha que ele entraria e sairia de Jerusalém se ainda fosse cultuado pelos filisteus?
Era necessário que os filisteus o desamassem, que fosse tido por covarde, traidor, e somente assim os israelitas o receberiam. Davi tinha por opinião que mais cedo ou mais tarde Itai retornaria aos seus. Davi via apenas uma crise passageira entre Itai e os filisteus. Não sabemos quanto tempo Itai permaneceu ombro a ombro com Davi. Alguns sugerem que ele morreu durante a batalha do bosque de Efraim, quando os exércitos de Davi enfrentavam os de Absalão, ou mesmo que ele tenha retornado à Filístia. Outra hipótese é que Itai manteve-se como comandante dos exércitos de Davi, mas de uma forma discreta, sem atrair holofotes para si. Não sabemos. Sabemos sim que Itai foi mais leal do que muitos israelitas. E há muita gente hoje, em lugares impróprios, surpreendendo positivamente, fazendo o que outros, em lugares apropriados, não fazem, embora devessem fazer. A igreja que não cumpre cabalmente a seu chamado não deve se surpreender quando Deus levantar filisteus para fazer o que ela mesma não se dispôs a fazer. A grande oportunidade de Itai parece ser surgido em decorrência da rebelião de Absalão. O Senhor dera paz a Davi e todos os seus inimigos ao redor. Houve tempos em que os próprios filisteus se sujeitaram a Israel. Não tardou também, apesar disso, para que surgisse um usurpador ao trono de Israel. E Itai, ele estava lá, tomando postura clara e inequívoca na política interna de Israel, não ficando em cima do muro. Ele era um incircunciso. Filisteus não cumpriam o sinal da circuncisão. Isso fazia de Itai um estranho ao pacto de Abraão. Porém, isso não o fazia estranho nem desqualificado para que tomasse postura junto com os exércitos de Israel e fosse um vencedor. Esta é a primeira lição que Itai nos deixa por legado. As alianças com Deus nos levam a propósitos específicos de Deus para a humanidade, mas a sua graça nos leva às suas promessas específicas para o indivíduo. Itai não estava inserido no pacto abrâmico, tampouco no pacto davídico, e ainda assim ele escreveu uma história de poucas páginas e de grande relevância por ser um vencedor em meio a dois pactos vigentes. Claro que Itai foi um campeão filisteu enquanto morou em sua cidade natal, Gate. Somente assim se justificaria que 600 homens se dispusessem a segui-lo, mas o que se afigurava para ele em sair de Gate e ir a Jerusalém era muito mais do que ele conseguiria ou poderia conseguir se permanecesse na Filístia. Se houve algo que causou a sua saída e ele foi expulso, ou se ele mesmo quis sair por conta própria, não sabemos, mas é inquestionável que algo concorreu para que ele alcançasse uma glória dantes não alcançada. E nisso está a segunda lição que Itai nos deixa por legado, que precisamos saber ler a realidade que nos cerca, mesmo quando ela nos parece desfavorável, e de uma leitura adequada, tomarmos uma postura correta, sabendo que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Itai surgiu num repente na história de Davi. Ele não veio sozinho. Homens ricos ou poderosos das páginas bíblicas sempre se faziam acompanhar, não de simples seguidores, mas de pessoas dispostas a protegê-los, sacrificando até a própria vida se necessário fosse. Esaú se fazia acompanhar de 400 homens. Abimeleque recebeu 70 peças de prata que foram consagradas a Baal para contratar homens ociosos e levianos que o seguissem. O próprio Absalão, filho de Davi, era seguido por 50 homens. Itai trouxe consigo 600 filisteus, uma demonstração de poder, de habilidade em mobilizar pessoas. Não podemos descartar que aqueles homens seriam a garantia de Itai, caso alguma coisa não desse certo e ele não fosse bem recebido por Davi, rei de Israel. E essa é a terceira lição que Itai nos deixa. É importante viver desafios, mas vivê-los com alguma margem de segurança e sempre ter um plano B, uma possibilidade de escape, caso as coisas não andem conforme o que nós planejamos. Imagine-se o dia em que Itai se levantou em Gate dizendo para seus seguidores: estou indo embora, vou para Jerusalém, vou juntar forças com o rei de Israel. É provável que tenha sido muito criticado. Foi uma decisão ousada, denotou arrojo, coragem, grande risco. Alguém o aconselharia dizendo: você não precisa ir tão longe, você não precisa radicalizar, basta acomodar todas as coisas. Não está bem em Gate, vá para Ecrom, ou Asdod, ou Asquelon, ou Gaza. Por que Jerusalém? Para que Jerusalém, se temos soluções aqui bem mais próximas e menos traumáticas? As cidades filisteias não exerciam interferência direta umas sobre as outras. Itai poderia ter feito isso mesmo, dar um passo para o lado, mas ele preferiu uma atitude extrema, e esta é a quarta lição que Itai nos dá.
De fato, momentos há na vida em que o passo para o lado não resolve, é preciso ir a extremos, e se quisermos grandes mudanças, precisaremos de grandes decisões e principalmente de grandes iniciativas. Itai deixou tudo para trás e houve nisso renúncia. Disse que ao conduzir um arado não se deve olhar para trás, mas sim manter o olhar fixo num ponto adiante. Desviando-se o olhar desse ponto, a aragem do solo resulta tortuosa, prejudicando a semeadura, a irrigação, o combate de pragas e até mesmo a colheita. Esta é a quinta lição que Itai nos deixa. Não existe meia renúncia, ou se renuncia por completo ou não se renunciou. A renúncia tem disso, ela é diametralmente oposta ao que nos mantém onde estávamos. A renúncia sempre é total, radicalizante, por isso não poucas vezes ela também é marcante, histórica, dolorosa, traumática e libertadora. Itai saiu pensando em um dia voltar à sua terra natal? Talvez. Lembro de meu pai que fazia as contas em casa e depois de muito esquentar a cabeça com as contas escrevia Campina Grande. Ele saiu de Campina em 1962, retornou para sua terra natal depois de aposentado em 1999, 37 anos depois. Davi contava que Itai um dia voltaria para Gate. A vida se encarregaria, no entretanto, de mostrar a Itai que talvez ele nunca retornasse, nem ao seu povo, nem à sua gente. Ele seguiu a pé de uma caminhada que, se fosse realizada hoje, equivaleria a mais ou menos 55 quilômetros. Não era tão longe assim, mas nisso está a sexta lição que Itai nos deixou por legado, que distâncias não são libertadoras, mudar de religião não liberta, mudar de igreja não transforma, mudar de moradia não redime, porque as coisas que nos perturbam e escravizam estão cá dentro de nós e não ao nosso redor. E quando Itai saiu de Gate, é porque Gate já havia saído de Itai. Um caminhante hoje cumpriria essa rota de Gate a Jerusalém em 12 horas de caminhada, sendo que a parte mais difícil seria no fim, depois de seguir pela região do Cefelá, viria as subidas íngremes pelo Planalto Central, saindo de 145 metros do nível do mar a 750 metros acima do nível do mar, para se chegar a Jerusalém. O problema da caminhada de Itai estava na brusca variação de altitude e na precariedade das estradas, e aí está a sétima lição que Itai nos deixou por legado. Itai não venceu distâncias, ele venceu adversidades. O que ele desejava estava logo adiante de si, mas apesar de tamanha proximidade, exigia dele o desdobramento de vencer tudo que se lhe opunha em tão curto trajeto, e não raras vezes o que precisamos está tão próximo a nós, até vislumbra-se, está quase ao alcance das mãos. Não demanda tanto tempo e nem distâncias, mas requer determinação, coragem, força e exige sacrifícios. Davi protestou a Itai para que ficasse. Itai retrucou: o Senhor é Deus. Viva Davi como rei. Onde estiver o rei, seja para a morte ou para a vida, ali estarei eu com os meus. Itai conhecia o Deus de Israel. Nascido no meio de um povo idólatra, ele dizia: o Senhor é Deus. Itai reconheceu primeiramente o senhorio de Deus. Em seguida, Itai reconheceu a autoridade de Davi. E uma vez reconhecido o senhorio de Deus e a autoridade de Davi, então ele declara a extensão da sua lealdade. A lealdade dele se estendia circunstancialmente, qualitativamente, individualmente, relacionalmente. Circunstancialmente porque ela seria demonstrada onde Davi estivesse. Qualitativamente porque seria demonstrada fosse para a morte, fosse para a vida. Individualmente porque ele mesmo dizia: ali estarei eu. E relacionalmente porque ele afirma: ali estarei eu com os meus. Hoje se apregou um tipo distorcido de lealdade em que as pessoas são leais a Deus, mas não entre si. Reconhece-se o senhorio de Deus, mas se rebela contra a autoridade daqueles que Deus constituiu para reinar. São pessoas que costumam dizer: eu não frequento igreja, mas eu estou ligado direto com Deus. Ou então dizem: não preciso de religião, preciso é de fé. Como se essas coisas fossem de universos distintos e como elas não interagissem umas com as outras, como se fossem diferentes entre si e até mesmo antagônicas. Os que reconhecem o senhorio de Deus respeitam a autoridade daqueles que Deus ungiu. Itai fazia isto, e isso é o que o diferenciava de muita gente.
Havia em Itai algo que já não fazia mais um autêntico filisteu, e se ele retornasse a Gaze, não encontraria o seu lugar. Houve uma mudança de paradigmas, de pensamento, de crença, de opinião, de valores, de objetivos. E ao pronunciar seu voto de lealdade, ele o poderia ter feito, reconheça-se também, diante de Davi, lá no trono, no palácio, e não fora dele, às portas do deserto. Davi se poupou de fazer um pronunciamento que não fosse no momento da crise. A declaração de Itai foi feita em Bet-Meraque, no ponto extremo, a última casa. Mais um passo e não era Jerusalém, mais um passo e seria o Vale de Cedron. Soaria falso o juramento de lealdade no Palácio Real. Jurar-se fiel a Deus na igreja é fácil. Difícil é a lealdade em Bet-Meraque, na condição limítrofe, quando o que se tem adiante é o Vale de Cedron, avizinhando a fome, o desemprego, a doença, a solidão, o desamparo, a incompreensão, mesmo quando se é desprezado, mesmo quando se é tratado como um filisteu incircunciso, mesmo quando se é posto de lado no grupo. Foi ali que Itai jurou lealdade e a Arca da Aliança estava lá. Davi aceitou o juramento de Itai. Itai avançou com os demais em direção ao Vale do Cedron, levando consigo não apenas seus guerreiros, como também suas famílias. E dali foram para Maanaim. Davi reorganizou sua caravana, dividindo-a em 3 batalhões, e um destes batalhões teve como comandante Itai. Itai somente serviu para comandar muitos, porque demonstrou lealdade quando liderava poucos. Não tardou o dia em que os exércitos rebeldes vieram ao enfrentamento dos seguidores de Davi, e Itai foi um dos que participou da estrondosa vitória de Davi naquela rebelião, e que contribuiu para que Davi tornasse a subir ao trono de Israel em Jerusalém. Muitos séculos depois, Amós reconheceria o propósito de Deus na migração dos caftoreus, e que esta era tão significativa nos planos dele quanto a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Deus também tem propósitos para os Itais de hoje. Gente que pode não ter vindo de um passado de nobreza e de glórias, mas a quais Deus propõe um futuro de honras, uma história de superações, de fatos surpreendentes, de Itais que se tornem inspiradores, de gente que se torne referencial para outras gentes, de homens e mulheres, jovens e idosos que, não importam quais as circunstâncias, mas que descubram que com Deus os seus problemas os fortalecem e as suas virtudes os potencializam. Gente que hoje vive subhumanamente, mas às quais está reservado por Deus um lugar ao sol. Dê-se a esses Itai um voto de confiança, estenda-se a mãos a eles. Eles surpreenderão para bem, mesmo que pareçam filisteus.